Cruzeiro e Corinthians se enfrentam na grande final do Campeonato Brasileiro Feminino de 2025. O primeiro jogo amanhã, às 10h30 da manhã, aqui no Independência. Transmissão do Grupo Globo, da TV Brasil, mas você já sabe, né? Caso ainda não tenha adquirido seu ingresso, pausa esse vídeo, ingresso.cruzeiro.com.br, garanta o seu ingresso, faça parte dessa festa, apoie as cabulosas, porque, olha, a gente tem um adversário muito duro pela frente e aquele Independência lotado de cruzeirenses empurrando esse time durante os 90 minutos vai ser fundamental para que a gente consiga um bom resultado amanhã. Então vai lá, resolve essa questão do seu ingresso e depois volta aqui que eu vou te contar o que a gente pode esperar desse Corinthians, desse Cruzeiro e dessa final de Brasileirão. Olha, esse é o quarto pré-jogo de Cruzeiro e Corinthians, Corinthians e Cruzeiro que eu gravo nessa temporada. Confesso para vocês que eu não imaginava que teríamos tantos confrontos contra as brabas do Timão. O da Copa do Brasil realmente eu não imaginava mesmo naquele momento. Mas fato é que toda e qualquer equipe que queira competir em alto nível no Brasil, mais cedo ou mais tarde ela vai encontrar o Corinthians do outro lado. Afinal de contas, a gente está falando de uma equipe que está chegando à sua 9ª final de Campeonato Brasileiro consecutiva e que venceu as últimas 5 edições desse campeonato. Então é um time muito preparado, que está sempre chegando nesses momentos e fatalmente quem quiser competir, quem quiser eventualmente ser campeão aqui no futebol brasileiro, vai precisar encontrar com elas do outro lado. E a grande missão do Cruzeiro de Garotas, na realidade, é fazer com que o desfecho dessa história agora seja diferente do que foi até aqui na temporada. Afinal de contas, foram 3 confrontos e 3 vitórias do Corinthians. Então, a nossa grande missão é fazer com que nesses próximos 180 minutos essa história seja diferente. E aí, é possível fazer isso? Como fazer isso? Vamos tentar falar um pouquinho sobre esse jogo, sobre as nuances, como o Corinthians chega, como o Cruzeiro chega e onde estão os nossos caminhos para tentar um bom resultado nesse primeiro jogo ali na Arena Independência. Bom, o Corinthians é dono do melhor elenco do país, do melhor elenco da América Latina, aliás. É uma equipe muito forte, assim, muito bem treinada, muito bem encaixada. Por ser um elenco muito forte, muito profundo, isso proporciona ao seu treinador, o Piscinato, possibilidade de fazer gestão de minutos das suas atletas e de chegar sempre muito forte em todas as frentes. Então, o Corinthians é uma equipe que está sempre na Libertadores, evidentemente, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, agora com o retorno da Copa do Brasil. É uma equipe que sempre chega nas fases finais, costuma, inclusive, chegar na final de cada uma dessas competições e chega sempre muito forte porque tem um elenco que comporta esse calendário meio racional do futebol feminino brasileiro, sul-americano, né? Então, esse nível de profundidade, esse nível de qualidade que ele tem em todos os setores do campo, faz com que ele consiga ter sempre um time muito forte em campo, independente de quem comece a partida, independente das substituições que ele faça ao longo ali, principalmente do segundo tempo, né? É um time que no seu meio campo tem muita força e muita qualidade, principalmente na figura da Duda Sampaio, mas não somente nela, né? Cito sempre a Day Rodrigues, que é uma baita jogadora, uma das melhores volantes atuando no país hoje, mas a Duda Sampaio é de fato uma jogadora especial. Para muitos é a melhor jogadora brasileira dessa geração, eu acho que é bem por aí também. A sensação é que está fazendo hora extra jogando aqui no futebol brasileiro, é realmente muito diferente das outras jogadoras e por isso requer muita atenção, né? Como eu já falei em outros vídeos de pré-jogo diante do Corinthians, acho que um dos principais caminhos para você enfrentar esse Corinthians é ser muito forte no meio-campo sem a posse da bola, né? É importante demais limitar o tempo e o espaço dessas jogadoras, principalmente da Duda, mas não somente dela, limitar o tempo e o espaço para que elas não consigam jogar. Ali no Castor Cifuentes, na Copa do Brasil, a Duda teve muito espaço para jogar contra o Cruzeiro. Eu até acho que a gente estava fazendo o possível, mas é que é uma jogadora realmente muito diferenciada, que vai encontrar espaços. Ela se movimentou demais naquela oportunidade. Acho que a gente estava com as nossas linhas meio espaçadas, comentei isso no pós-jogo, mas fato é que ela teve muita liberdade para jogar e isso dificultou bastante a nossa vida. Então, o primeiro passo é limitar ao máximo possível o espaço e o tempo dessas atletas. O ideal é que elas não consigam jogar, não tenham tempo de respirar ali no meio-campo com a bola nos pés. E essa é a missão do nosso meio-campo, limitar ao máximo possível as ações desse setor que é tão forte do Corinthians, né? Como normalmente existe muito essa preocupação com o meio-campo do Corinthians, né, de limitar ao máximo possível essas ações,
você também vai observar nos jogos, e dá para ver isso nitidamente nos jogos, tanto da Fazendinha, aquele 4-2, quanto esse 1-1 aqui no Castor Cifuentes, em diversos momentos as jogadoras do Corinthians buscando lançamentos para Johnson vencer na corrida e na habilidade as nossas zagueiras. Ela ganhou algumas, perdeu outras, mas é sempre uma jogada muito perigosa também e algo que a gente tem que estar atento. Então, a nossa primeira linha tem que estar sempre muito bem postada, tem que ter recomposição, tem que ter alguém na sobra, né? Isso é muito importante, porque é uma jogadora que normalmente vai ganhar no drible, normalmente vai conseguir passar pela primeira, então é importante ter sobra. Esse é um movimento também, além dessa questão do meio-campo, esses lançamentos em profundidade para Johnson costumam colocar os adversários em apuros, e nós passamos por isso nessas duas últimas oportunidades que enfrentamos o Corinthians também. Como nenhum time é perfeito, né, o Corinthians também tem os seus pontos de atenção. Acho que um dos principais pontos de atenção até aqui na temporada é a bola aérea defensiva da equipe do Corinthians. E isso é algo muito bom para o Cruzeiro, né? Porque o Cruzeiro é uma equipe que tem uma bola aérea ofensiva muito boa, muito letal. Foram muitos gols de bola parada, de bola aérea até aqui. Então, é importante demais que o Cruzeiro saiba, mais uma vez, explorar essa valência, seja através de cobranças de falta ou de escanteios, mas que estejamos aí numa manhã bastante inspirada através da Bianca, né, que normalmente é responsável por essas cobranças, mas também e principalmente da turma que finaliza isso lá na área, porque num jogo contra uma equipe que tem tantas valências, né, e que é tão forte, a bola aérea, quando você tem na qualidade que o Cruzeiro tem, pode e normalmente faz a diferença. Então, é importante demais que a gente tente explorar isso o máximo possível. O Corinthians tem as suas dificuldades para se defender de bola aérea, é uma zaga relativamente baixa, principalmente quando vai enfrentar o Cruzeiro tem atletas mais altas do que a linha de zaga do Corinthians, normalmente jogam com 3 zagueiras também, costuma ser um 3-4-3, inclusive, mas é algo que a gente pode explorar e que a gente já conseguiu, em alguns momentos, encontrar gols dessa forma diante do Corinthians, né? Nos últimos 2 jogos, inclusive, nós fizemos gols em cobranças de falta. Então, importante demais que o Cruzeiro continue explorando essa, que é uma das suas principais valências e que vai ao encontro de uma das principais, talvez uma das únicas deficiências, pontos de atenção desse time do Corinthians nessa temporada de 2025. Bom, então, além de se defender muito bem, além de estar muito compacto, além de ser muito forte ali no meio-campo, estar em alta rotação para limitar o tempo e o espaço das atletas do Corinthians, e, obviamente, explorar a bola aérea em todas as oportunidades que tiver, é preciso que o Cruzeiro jogue um pouco mais com a bola no chão também, né? Ali no nosso último confronto na Copa do Brasil, eu entendo que, pelo contexto, a gente tinha atletas muito importantes de fora por conta de lesão, e atletas muito importantes que estavam retornando naquela oportunidade, claramente ainda fora de ritmo. Então a gente não estava com o nosso time ideal em campo, é preciso ponderar isso, não só em questão de nomes, mas também fisicamente, né? Não estava todo mundo no seu 100%, isso não é culpa das atletas, né? Ninguém quer se lesionar, mas calhou do jogo mais importante da temporada até aquele momento acontecer quando a gente não tinha todo mundo no seu melhor nível físico, né? Então, naquela oportunidade, foi bem compreensível para mim, pelo menos, o Cruzeiro abdicar um pouco de jogar com a bola no chão, né? Foi uma equipe que abusou de lançamentos para a Marília tentar vencer na corrida, a Marília que naquele jogo fez a dupla de ataque junto com a Bianca, e a Marília foi bem, ganhou a maioria dos seus duelos ali contra a Marisa, que é uma ótima zagueira, né? Enquanto a Marília aguentou, ela nos ajudou muito, mas o Cruzeiro não jogou com a bola no chão, basicamente, né? E dessa vez vai precisar jogar mais. Eu acho que essa equipe do Corinthians, se o Cruzeiro fizer o que fez ali a partir dos 12, 13 minutos do primeiro tempo contra o Palmeiras, que é não conseguir reter a posse da bola e todas as segundas bolas ficarem para a equipe do Corinthians, como foi na semana passada com o Palmeiras, a tendência é que a gente sofra muito, porque é uma equipe muito qualificada do outro lado e que se você permitir que te sufoque, mais cedo ou mais tarde você vai acabar cedendo gols, porque é muita qualidade. Então é preciso que o Cruzeiro tenha essa capacidade de colocar a bola no chão e jogar, e sair jogando, como fez em várias oportunidades até aqui nessa temporada, e aí é preciso ter maturidade, personalidade, calma, né, frieza para encarar o jogo, encarar o estádio cheio, encarar o adversário que está do outro lado, essa ocasião que é realmente muito importante e muito nova para esse grupo, né, uma final de campeonato brasileiro é algo inédito na história do clube,
mas elas vão precisar passar por cima disso tudo para conseguir jogar um pouco mais. Acho que se a gente tiver a mesma dificuldade que a gente teve, tanto diante do Corinthians lá no Castor, quanto na última semana diante do Palmeiras, a tendência é de que agora, num gramado melhor, numa final de campeonato, a gente sofra bastante. Então, eu torço para que, para além de explorar lançamentos e a velocidade da Marília, da Lelê, da Bianca, a gente consiga também jogar com a bola nos pés e construir as nossas jogadas, reter essa posse, porque num contexto assim de muita posse de bola para o Corinthians e o Corinthians o tempo inteiro no seu campo de defesa, né? Vai ficar um pouco difícil, vai ficar um pouco difícil de resistir 90 minutos. Então, importante que a gente consiga fazer o que a gente fez em outros momentos da temporada, mas que talvez a gente ainda não conseguiu fazer contra elas e chegou o momento, né? O fato desse primeiro jogo ser aqui no Independência causou muitas dúvidas em muita gente, né? A gente tem respondido bastante sobre isso aqui na Samuca TV, eu também estou sempre falando sobre isso nas minhas redes sociais, mas o fato é que o Cruzeiro teve a primeira colocação na primeira fase do Campeonato Brasileiro, mas no Brasileirão Feminino o regulamento consta que a pontuação segue contando no mata-mata também. E aí, dessa forma, o Corinthians acabou ultrapassando o Cruzeiro nessa tabela geral, né? Então, o primeiro colocado geral do campeonato é o Corinthians, o Cruzeiro caiu para a segunda colocação, e por isso esse primeiro jogo vai ser aqui no Independência. Gostar, não gostar do regulamento é de cada um. Eu, particularmente, não gosto, não acho que ele faz muito sentido, mas todo mundo sabia que seria assim, né? E por isso era tão importante que o Cruzeiro tivesse vencido o Sport em casa, o Sport já rebaixado naquela oportunidade ali na primeira fase do Brasileirão. Eram pontos bastante acessíveis que a equipe deixou pelo caminho e que, obviamente, agora fazem falta, né? Mas eu estou contando tudo isso para dizer que o fato desse primeiro jogo ser aqui no Independência também é um ingrediente a mais, porque o Corinthians é uma equipe que nunca perdeu jogando na Neoquímica Arena. Então, é difícil demais imaginar que você vai chegar lá e vai vencer essa equipe do Corinthians. Pode acontecer? Evidentemente que sim, é futebol, ninguém ganha todas e ninguém perde todas. Mas até hoje ninguém conseguiu ir lá e vencer. Então, por isso, seria muito importante que o Cruzeiro conseguisse fazer um resultado positivo amanhã aqui no Independência, para que você vá com algo encaminhado e consiga traçar alguma estratégia para jogar o jogo lá, né? Você chegar lá precisando tirar gols de vantagem do seu adversário é um cenário bem complexo. Então, seria muito importante que o Cruzeiro conseguisse um resultado positivo aqui amanhã. Eu, particularmente, acho que não perder já é um bom resultado, mas evidentemente que a vitória seria muito importante. E para isso vai precisar jogar um pouco mais contra o Corinthians do que nessas primeiras 3 oportunidades que teve nessa temporada. Como eu falei, é evidente, sem a bola precisa se defender muito bem, o momento defensivo precisa estar funcionando, como foi, sei lá, contra o Palmeiras na primeira fase do Campeonato Brasileiro. Tem que ser daquele nível ali para cima. Mas com a bola nos pés a gente vai precisar ser capaz de produzir um pouco mais e de preferência jogar um pouco mais leve, né? Eu sinto que nas últimas partidas essa equipe me pareceu um pouco tensa assim em alguns momentos dos jogos. Acho que por todo o contexto em que ela está envolvida, como eu falei, e é tudo muito novo para a gente, né? Mas seria muito importante que a gente conseguisse jogar com um pouco mais de leveza. E aí é importante dizer, né? Se eu não disse ainda, o Corinthians é bastante favorito desse confronto, porque é favorito contra qualquer equipe do país, em especial quando define o segundo jogo na sua casa. Do lado de lá, todo mundo sabe da responsabilidade que elas têm de serem campeãs, e o Cruzeiro é o desafiante. E eu espero que isso sirva, inclusive, para que a nossa equipe entre um pouco mais leve para desempenhar aquilo que ela sabe fazer, né? Eu acho que o Cruzeiro tem um baita time, mostrou até aqui na temporada muita resiliência, muita capacidade de competir, mas em alguns momentos dessa fase mata-mata se complicou em alguns jogos, claramente por um certo nervosismo, assim, isso foi nítido no campo. E isso, se acontecer amanhã, tende a atrapalhar bastante, afinal de contas, já tem um adversário muito duro do outro lado, então a gente precisa estar no nosso melhor nível, e a gente sabe que esses aspectos, assim, emocionais, né, contam muito nessa hora, e eu torço muito para que a gente esteja numa manhã muito feliz nesse sentido, né, mais feliz do que foi ali no Independência, que em alguns momentos a equipe parece ter sentido bastante. Acho que a Camila sentiu bastante, principalmente a falha que ela teve no primeiro gol. A partir daquele momento ela me pareceu bastante insegura,
Inclusive, o segundo gol que ela toma também era uma bola defensável, né? Então, é um ponto de atenção para mim entender como ela vai chegar para esse jogo, mas é importante que todas elas estejam num nível de confiança muito alto, assim. E aí tem que resgatar tudo aquilo que foi feito na temporada até aqui, porque o Cruzeiro não chega nessa final à toa. Nós temos um time muito bom, não é o mesmo nível de profundidade de elenco que o Corinthians tem, mas quando você pensa no time titular ideal do Cruzeiro, é um baita time, e é um time que tem plenas condições de competir com o time do Corinthians. E olha, já fiz alguns exercícios aí com amigas corintianas de fazer um cara a cara, não vou trazer isso aqui para não ter guerra, né? Mas, olha, tem bastante jogadora do Cruzeiro que ganha no cara a cara com as jogadoras do Corinthians. Evidentemente, tem as do Corinthians que ganham das do Cruzeiro também. Mas eu estou dizendo isso porque quando a gente pensa no nosso time titular ideal, ele é um baita time, é um time muito competitivo, é um time de primeira prateleira aqui no futebol brasileiro. A questão é o elenco, a gente não tem o mesmo nível de profundidade de elenco que o Corinthians e nem sempre nessa vida você consegue trabalhar com o seu time titular ideal, né? E aí, quando a gente não tem algumas peças, ou quando essas peças não estão num bom dia, enfim, você precisa fazer alguma variação, nem sempre no nosso banco de reservas a gente consegue suprir com o mesmo nível de qualidade, e o Piscinato tem mais opções que permite a ele trocar basicamente em todos os setores sem cair o nível. Acho que essa é a grande diferença hoje, né, dessas equipes, a profundidade de elenco. Mas nós temos um baita time titular, é um time que construiu uma campanha muito sólida, que perdeu pouquíssimos jogos, né? Perdeu só para 2 adversários, para o Palmeiras na semana passada e para esse Corinthians. É um time que, em linhas gerais, sofre poucos gols. O Cruzeiro só sofreu mais de 2 gols em 2 oportunidades nesse Campeonato Brasileiro. E nas 2 não estava com seu time titular, né? Tinha mudanças de peças, principalmente na zaga. Então, é um time que se defende bem, em linhas gerais, e é um time que costuma conseguir ser letal, costuma conseguir aproveitar bem as oportunidades que cria, mesmo quando não cria tantas oportunidades, mesmo quando tem menos posse de bola que o seu adversário. Então, esses pontos aí são chave para um tipo de confronto como esse. Acho que a gente tem condições, estando num dia bom, em que a gente consiga performar dentro disso, que foram as nossas características e algumas das nossas principais valências ao longo dessa temporada. Se a gente conseguir performar nesse nível, é uma baita notícia, né? A gente certamente chega muito forte para um confronto como esse, para equilibrar esse confronto, né? Eu acho que o grande desafio da equipe do Cruzeiro é esse, equilibrar esse confronto diante do Corinthians. E eu falo sobre equilibrar esse confronto porque, do outro lado, eu não tenho dúvidas que a equipe que está lá é melhor do que a equipe do Cruzeiro, é mais pronta do que a equipe do Cruzeiro para esse tipo de momento e é a favorita a ser campeã, tá? Se tem um favorito nesse confronto, é o Corinthians. Eu sei que as pessoas não gostam quando eu sento aqui e falo que o Corinthians é melhor que o Cruzeiro ou que o Corinthians é o favorito em determinado confronto, mas essa é a realidade dos fatos hoje, o que não significa necessariamente que não tem competição. A questão é essa, o Cruzeiro precisa ser capaz de se superar para equilibrar na competição, né? Para competir de igual para igual, e isso vai exigir uma estratégia muito bem traçada por parte da comissão técnica e a execução perfeita por parte das nossas atletas, né? Nos últimos confrontos que nós perdemos para o Corinthians, apesar de um ali com placar elástico, são confrontos decididos em detalhes e são confrontos decididos em erros nossos, individuais, em erros que não podem acontecer nesse tipo de jogo. Então, isso já demonstra o fato de que o Cruzeiro tem conseguido, já nessa temporada, equilibrar bastante esse confronto contra esse que é o melhor elenco do continente. A questão é que quando você erra contra um time que tem toda essa capacidade, dificilmente você não vai ser punido, né? E no caso do Cruzeiro, nos 3 jogos, nos 3 momentos em que errou, foi punido prontamente, assim. Então, um dos desafios para amanhã é equilibrar esse confronto, como essa equipe já conseguiu fazer em outros momentos dos 3 jogos anteriores, mas para isso, para manter equilibrado, você não pode cometer erros, né? E aí é aquilo que a gente fala de jogo de erro zero. É claro que chega a ser injusto exigir que a sua equipe seja perfeita durante 90 minutos, 180 minutos, né? Mas é o que é. Quando você enfrenta uma equipe que é melhor que a sua, vai te exigir isso, que você seja perfeito para que você consiga equilibrar o jogo, porque aí equilibrando, né, na competição, naturalmente, as nossas valências que temos, né, e não são poucas,
elas tendem a aparecer, mas primeiramente é preciso ser muito competitivo, é preciso estar num nível assim de concentração e de intensidade e de disciplina tática muito acima, de preferência superior à do seu adversário, para que você consiga equilibrar essas forças e aí sim, naturalmente, as suas valências, a sua qualidade técnica, as suas individualidades comecem a aparecer. Falando em qualidade técnica e individualidades, né? Vamos falar sobre a escalação do Cruzeiro para amanhã. Muito difícil prever o que o Jonas vai fazer, tá? O Jonas tem um histórico aqui no Cruzeiro de, em confrontos desse tamanho, fazer coisas que ninguém imaginava, escalar o time de uma forma que ninguém especulou que ele fosse fazer. Então, fica um pouco complexo. Eu acho que ele não vai repetir o meio-campo que jogou nesses últimos 3 jogos, tá? Contra o Bragantino, acho que deu super certo, mas era uma equipe que veio aqui ao Independência para se defender, então o Cruzeiro poderia ter um time mais ofensivo, isso não seria um problema. Contra o Palmeiras, lá na Arena Barueri, eu não acho que a gente teve problemas no meio-campo, eu não acho que sem a bola o nosso problema foi o meio-campo, né? Acho que os nossos problemas lá foram outros, e acho que todas as atletas que estavam por ali foram fundamentais para que a gente virasse a partida da forma que foi no segundo tempo. Nesse segundo jogo aqui no Independência, eu já achei que a gente não estava com a pegada adequada do meio-campo, tá? Pode ser que com as mesmas peças você consiga ter a pegada adequada no meio-campo? Sim. Mas eu não acho que esse seja o meio-campo ideal, que essa seja a escalação ideal para um jogo diante do Corinthians. E aí, quando a gente pega esse último confronto, ele faz um movimento de trazer a Paloma para jogar novamente como volante, ela que já há bastante tempo joga como zagueira aqui no Cruzeiro, né? Desde o ano passado, inclusive, mas ela é volante de origem. Ele tira ela dessa linha de 3, coloca ela ao lado da Bedoya para ter um meio-campo mais marcador, né? E aí ele faz isso porque ele tem o retorno da Vitória Calhau, então ele tinha Isabela, Haas e Calhau, ele acaba perdendo a Isa Haas no primeiro tempo daquela partida. Com o retorno da Isa Haas agora, ele tem a possibilidade de fazer isso de novo. Eu tendo a acreditar que ele pode ir por esse caminho, porque é algo que ele fez muito recentemente contra esse Corinthians, e eu acho que esse time fez o que deu para fazer ali no Castor, tá? Como eu falei, acho que tinha muito espaço entre as nossas linhas, acho que a Duda Sampaio tinha muita liberdade o tempo inteiro, mas foi um time que se defendeu bem, assim, na maior parte do tempo. O Corinthians perdeu algumas oportunidades que não pode perder, a gente num erro de saída de bola, acaba cedendo a oportunidade para o Corinthians abrir o placar. Enfim, mas eu acho que a ideia faz sentido e eu tendo a acreditar que ele vai fazer isso. Para ele fazer isso, ele tem que tirar alguém do meio campo, né? Ou a Gabi Soares ou a Vanessinha. Ou uma terceira opção secreta que eu não pensei. E essa é uma decisão muito difícil de ser tomada. Então, não sei o que o Jonas vai fazer, não sei se é isso, não sei se ele vai deslocar a Paloma, não sei se quem ele vai sacar do time, porque eu acho que a Isa Haas vai voltar como titular. Lá no Independência, ele tira a Lelê para fazer esse movimento, né, de trazer a Isa Haas para o time, e eu não acho que ele vai fazer isso contra o Corinthians, mas ao mesmo tempo, não dá para descartar nada quando a gente fala do Jonas, ele costuma surpreender nesse tipo de jogo, como eu falei. Então, confirmação mesmo só amanhã, às 9h30 da manhã, mas tenho a expectativa de ter um meio-campo mais equilibrado, tá? Porque acho que para esse tipo de jogo, isso é fundamental. Primeiro, você precisa se defender muito bem, limitar muito bem os espaços desse meio-campo do Corinthians, para depois pensar em atacar, isso independente de jogar dentro ou fora de casa. Acho fundamental ter um meio-campo mais equilibrado do que esse que fez as últimas partidas, algumas muito bem, outras nem tanto, né? Falando em termos de equilíbrio de meio-campo, mas para esse jogo contra o Corinthians eu mudaria e eu acho que ele vai mudar. Agora, como vai ser essa mudança? Qual é esse 11 inicial? Muito difícil de cravar. Talvez eu consiga cravar umas 3 ou 4 jogadoras que eu tenho certeza absoluta que serão titulares. De resto, eu realmente vou, assim como vocês, aguardar às 9h30 de amanhã para saber o que o professor está tramando, mas tomara que ele tenha um plano e que a gente consiga sair com um bom resultado do Independência amanhã. Bom, é isso, né? Jogo de erro zero, jogo que vai exigir absolutamente tudo de todas elas, assim, para você conseguir vencer esse Corinthians em qualquer partida, de qualquer competição, você tem que estar no seu melhor nível,
e de preferência contar com uma manhã bem feliz delas, se for possível, mas a verdade é que é difícil demais vencer esse time, só 2 equipes conseguiram vencer o Corinthians nessa temporada, né, que foram Palmeiras e São Paulo. E até agora, essa semana, o Corinthians foi com um time totalmente reserva contra o Bragantino no Campeonato Paulista, saiu perdendo e conseguiu virar o jogo, né? Esse é o tamanho do desafio que o Cruzeiro tem. Vencer uma equipe que raramente perde, que raramente sofre gols. Então, a gente vai precisar estar no nosso melhor nível em todos os sentidos, entregar absolutamente tudo. Acho que do nosso lado tem que querer mais do que elas, porque afinal de contas é a gente que precisa igualar, né? Então, fica a expectativa para ver como o nosso time vai se comportar nessa que é a primeira final de Campeonato Brasileiro desse grupo. Eu não tenho dúvidas de que a tendência é que o Cruzeiro tenha cada vez mais familiaridade com esse tipo de momento, com esse tipo de ambiente, porque o projeto é muito bem feito para isso. Eu acredito que o Cruzeiro vai seguir chegando em finais de Brasileirão, de Copa do Brasil, de Libertadores, mas fato é que essa é a primeira vez nesse nível, né? Ano passado teve a final da Supercopa do Brasil, mas é uma competição um pouco menor, de início de ano, e em que eu acho que até a própria mentalidade do grupo ali era outra, né? Era muito mais aquela coisa do importante é participar, né? E eu não acho que essa seja a mentalidade de agora. As coisas mudaram, a régua subiu, mas é o primeiro desafio desse grupo com a camisa do Cruzeiro nesse nível. Então, eu tenho muita curiosidade para ver como a equipe vai se comportar, em especial sabendo que do lado de lá tem uma equipe que está muito mais acostumada que a gente com esse tipo de momento, né? Então, torço para que a gente tenha uma daquelas manhãs mágicas assim do futebol, que elas consigam performar no seu mais alto nível, porque nos momentos em que elas conseguiram fazer isso, a gente competiu sim de igual para igual contra esse Corinthians. O ponto é que elas não conseguiram fazer isso durante os 90 minutos de cada um desses jogos, e isso fez diferença para que a gente saísse derrotado, porque afinal de contas, do outro lado, tem uma equipe que às vezes não precisa estar no seu melhor nível para te vencer. Então, esse é o nosso desafio e essa é a minha expectativa, que a gente consiga dessa vez entregar 90 minutos em alto nível para competir contra esse Corinthians e, se Deus quiser, sair com um bom resultado aqui do Independência, porque sair com um bom resultado aqui do Independência é fundamental para que no segundo jogo o Cruzeiro realmente esteja apto a disputar esse título, né? A trazer essa taça para Belo Horizonte, que é o que todos nós desejamos muito que aconteça, né? Mas é isso. Jogo grande, momentos grandes, eu tenho certeza que daqui a pouquinho o Cruzeiro e o Cruzeirense vão estar muito habituados a isso no futebol feminino também, assim como é no masculino, porque é isso que esse projeto está apontando para a gente que é o caminho que ele está seguindo. Então, tomara que a gente já comece a ser muito feliz a partir de amanhã com o Cruzeiro de Garotas. E é isso, volto aqui com o pós-jogo, tomara que de uma vitória. Um abraço, tchau.